Caraca, finalmente deu 9 horas. Meu Deus, eu tô aqui parado esperando um tempão pra poder abrir a live aqui com vocês, pra gente poder bater um papo. Chega, eu fiquei com a garganta seca esperando vocês aqui pra gente poder conversar. Cara, essa semana ela passou rápido até, e a última 1 hora foi se arrastando aí. Mas aqui tô eu, como combinado, dia 29 às 9 horas, parece até um código, né? Deve ser um lance Illuminati, a gente não sabe. Dia 29, 9 horas, cá estou eu, para a gente poder bater um papo sobre dinheiro. Falou! Bom, antes da gente dar o pontapé inicial na conversa de hoje, né? Já que a gente vai conversar sobre coisa boa, que é dinheiro, coisa que a gente quer muito ter, e quando tem não sabe o que fazer, não sabe como manter e perde muito fácil, consegue gastar com muito mais facilidade do que a gente consegue ganhar. A aula de hoje, então, a gente vai conversar sobre como atingir o próximo nível, ok? Na semana passada a gente começou falando a respeito dos níveis, inclusive, para a gente poder dar continuidade, eu vou lembrar, né, vou recapitular algumas coisas que a gente falou aqui na semana passada para a gente poder dar, procedimento, para a gente seguir em frente. Então é o seguinte, primeiro de tudo, os níveis financeiros. São 7 níveis financeiros, tá bom? E eles servem pra gente poder se encontrar no momento em que a gente vive hoje. Como é que está o nosso cenário financeiro, nossa vida financeira, para que lado que ela está indo, né? No meio desse oceano enorme aí, para onde é que está indo o nosso barquinho, para frente, para trás, para que lado que vai. Então, ele serve para a gente poder ver em que pé que nós estamos, onde é que a gente chegou. E para a gente ver quais são os caminhos que a gente precisa percorrer para chegar nos próximos níveis e até definir até onde a gente está disposto a ir. Nem todo mundo vai percorrer por todo esse caminho, tá bom? Muitas pessoas vão passar a vida inteira sem saber como é que o jogo do dinheiro funciona, como é que faz para poder chegar no próximo nível. Muitas pessoas que eu conheço, pessoas de idade, né? Pessoas já velhinho até, não sabem nada disso que eu vou passar para você aqui. Viveram em momentos diferentes também. Então, assim, é importante você saber isso aqui para você saber quais são os próximos passos, o que você tem que fazer daqui para frente. Então, o nível número 1 são as pessoas que estão vivendo hoje as dívidas fora de controle, ok? Nível número 2 são para as pessoas que estão com as dívidas controladas. Vou passar aqui rapidinho, porque isso eu já falei na aula passada, tá bom? Número 3, as pessoas que gastam parte daquilo que ganham, mas não conseguem poupar, né? Elas gastam aquilo só até o limite de onde elas ganham, mas não poupam. Elas não têm o hábito de poupar mês a mês. Então, número 4, poupando todo mês e montando uma reserva de emergência. O número 5 já são para as pessoas que têm uma reserva de emergência pronta. Esse é um nível importante, eu vou depois falar um pouco mais sobre ele de forma um pouco mais aprofundada. O número 6, então, é para quem está investindo para atingir os objetivos. E número 7, o tão sonhado, né, a liberdade financeira, para as pessoas que estão vivendo de renda passiva. Vamos passar aqui que na semana passada eu já tinha falado sobre os passos que você vai dar para os 2 primeiros níveis. Vou passar aqui rapidinho para você. No primeiro nível, então, para as pessoas que estão com as dívidas fugindo de controle, o ideal, primeiros passos, então, o ideal é você diagnosticar a tua vida financeira, saber em que você está gastando, para onde é que está indo o teu dinheiro, os seus centavos, que é muito importante, para onde é que está indo o teu dinheiro. Você vai ter que aprender posteriormente, depois de você fazer isso, né? Pô, tô gastando muito com o dinheiro com saída, com lanche, tô gastando muito dinheiro em alguma coisa. Eu preciso saber aprender formas de economizar. Como é que eu faço para poder gastar menos, então? E aí você tem que aprender a negociar e fazer um planejamento estratégico para você saber como é que você vai sair dessas dívidas que você tá, para que você não caia mais nessa de ficar tendo dívida aí e perdendo seu dinheiro todos os meses. Para as pessoas, então, que estão com as dívidas controladas, eu cheguei a comentar que o número 2 e o número 3, eles são quase tão ruins quanto o nível número 1, né? Porque são para as pessoas que vivem na corda bamba, que vivem entre cá e lá, se não sabem se estão indo bem ou se não, ou podem estar muito bem no mês, ok, minha dívida está ok, e no mês seguinte, por um imprevisto, a pessoa pode acabar caindo para uma dívida descontrolada. E aí o nível 2, então, você precisa definir as suas prioridades, o que eu vou fazer, o que eu quero fazer com a minha vida financeira, tá bom?
E o segundo, você criar o hábito de você se pagar primeiro. Eu falei algumas técnicas aqui no outro vídeo, já deixei gravado. Algumas técnicas, aquilo que eu faço hoje, eu uso como estratégia para poder me pagar primeiro. Para o banco ver o meu dinheiro só depois de eu me pagar, de eu fazer aquilo que eu quero. Aí é que o banco vê o meu dinheiro. E aí hoje então a gente começa já no número 3, no nível número 3. Vou passar para você agora um pouco mais devagar, vamos pisar um pouquinho agora, desacelerar um pouco, pisar um pouco no freio, para a gente comentar um pouco mais sobre o restante dos níveis e, como eu prometi para você hoje, então a gente vai falar sobre como atingir o próximo nível, tá bom? Estou falando para você os passos a passos aqui de cada um dos níveis e depois eu vou dizer para você como é que eu fiz para poder sair do nível onde eu estava quando eu comecei a aprender sobre dinheiro, sobre finanças pessoais e o que eu fiz para poder seguir para o próximo passo. E o que é importantíssimo para o próximo nível, e o que é importantíssimo você saber para você sair onde você está. Porque é muito importante, eu falei isso na semana passada. Não importa em qual nível que você está agora, tá bom? Se é no nível 1, no nível 2, não importa em qual nível que você está agora. Se você seguir os passos a passo que eu estou passando para você aqui, se você se aprofundar e quiser aprender, inclusive eu estou disposto a ensinar, você fazendo isso aqui, você consegue atingir os próximos níveis muito mais fácil do que eu tive, por exemplo. Porque eu não tive uma pessoa para poder me orientar. Uma pessoa para fazer isso aqui que eu estou fazendo com você. Dizer que essas coisas acontecem mesmo e existe uma solução. A gente vive muito tempo achando que essa é a única forma de viver, esse é o único jeito de gastar o dinheiro, essa é a única forma que eu vou conseguir chegar onde eu quero. E é a forma sempre muito mais difícil. Porque você não tem apoio, você não tem ajuda, as pessoas te criticam, você não sabe como gastar o teu dinheiro, você não sabe como fazer o dinheiro sobrar. Teu dinheiro hoje ele entra por um bolso e sai pelo outro, né? E existem formas diferentes de você atingir esses próximos níveis. E eu estou aqui justamente para isso, para agregar valor para você seguir em frente, para você destravar a tua vida aí. Por isso que o nome da série é Acerto de Contas. Vamos acertar isso aqui. O terceiro nível, então, são para as pessoas que gastam menos do que ganham, mas elas não poupam. Por que isso acaba sendo um problema aí e ela também acaba se encontrando nesse meio termo, né, na corda bamba? Por que é um problema para ela ficar nesse lugar? Quando você está numa posição onde você não tem nenhum tipo de reserva, independente de qual nível você está, se você não tem nenhuma reserva, qualquer coisa que acontece com você ou ao seu redor, ela acaba se tornando um problemão. Porque, por exemplo, se alguém, numa época dessa que a gente estava vivendo de pandemia, se você não tem nenhuma reserva, eu vivo muito bem porque eu gasto menos do que eu ganho, mas eu não poupo dinheiro mês a mês. Se uma pessoa da sua família, ou mesmo você, ficar adoentado, ficar de cama, precisar de cuidados médicos, de remédio, como é que você faz para poder pagar por esses imprevistos? É por isso que é tão importante ter uma reserva de emergência. E se você está nesse porém, eu gasto menos, mas eu não poupo, qualquer coisa, qualquer empecilho, uma vírgula que é colocada no meio do caminho, você tropeça e vira um problemão. Algumas pessoas, inclusive, conseguem se endividar por conta disso, né? Eu não tenho como tirar dinheiro de lugar nenhum e eu vou tomar um empréstimo. E eu não tenho como pagar um empréstimo porque eu não tinha reserva nenhuma. Uma pessoa que, por exemplo, perdeu o emprego e não tem como pagar as dívidas que ela tinha feito, por exemplo, em cartão de crédito. É péssimo. Esse lugar, para você estar nesse lugar, é péssimo para você, para a sua vida financeira. Então é o seguinte, o que você tem que fazer? Quais são as partes que você tem que desenvolver para poder sair desse nível aí e partir para o número 4? Você tem que definir quanto que você vai destinar para as suas reservas de emergência. Se você está nesse lugar aqui, você não tem dívida. Você não está nem no número 1 e nem no número 2. Você não tem dívida. Então você tem que definir ali mês a mês. Mesmo que no primeiro mês seja muito pouco o valor que você vai destinar para a tua reserva. O importante é você começar. As pessoas sempre ficam com a cabeça meio presa em... Se eu tiver que guardar dinheiro, eu tenho que guardar muito. Eu tenho que guardar R$100 esse mês. E se essa pessoa, sei lá, tiver que gastar R$20 desses 100, ela já gasta o restante do dinheiro. É até uma piada que tem aí dentre as pessoas, né, que são de baixa renda, que tem uma renda baixa, que é o seguinte: eu não posso trocar R$100. Se eu for em alguma vendinha e trocar R$100, sei lá, para comprar, vou lá comprar uma blusinha de R$20. Comprar uma blusinha, os R$80 eu não tenho mais, porque é certo de eu gastar. Eu troquei o dinheiro, eu gasto o dinheiro todo. Isso acontece com praticamente todo mundo, né? Não é exclusividade de ninguém. Acontece com todo mundo. Então você tem que definir quanto que você quer guardar.
mês a mês, para você montar, começar a criar a tua reserva de emergência. Vai ser gradual, vai ser devagar. Às vezes você vai precisar gastar parte desse dinheiro que você está guardando. Ele é justamente para uma reserva. Então você está indo super bem. Chegou no terceiro mês, o gás acabou. Você tem um dinheiro guardado para poder pagar. Entendeu? É para isso que serve uma reserva de emergência. Para quando um imprevisto acontecer, não é para você ficar gastando ele à torta direita. É para quando um imprevisto acontecer, você ter dinheiro para poder pagar por ele. Para que ele não acabe com o restante do teu objetivo. Né? Você vai montar uma reserva de emergência justamente para ela não atrapalhar as outras coisas que você quer fazer da tua vida financeira, né? Quer conquistar alguma coisa, quer pagar por alguma coisa e os imprevistos acabam te atrapalhando. A reserva de emergência ela serve para isso. Então você define então quanto é que você vai destinar para as suas reservas e antes de você fazer o pagamento das coisas que você deve, você se paga primeiro. Foi o que eu falei na semana passada. Você reserva um valor para você, bota em uma conta separada, eu digo isso para todo mundo que vai começar, para separar esse dinheiro, porque se você deixar esse dinheiro junto com o restante que você pode gastar, você vai acabar gastando, tá? Você vai acabar gastando. Ainda mais quando esse valor começa a ficar mais expressivo. Se no primeiro mês você guardou 100, no segundo você tem 200, 300, no quinto mês você tem 500 reais, você já acha, nossa, eu sou o Picazord, eu não tinha nem 100 reais em 5 meses atrás, agora eu tenho 500. E você se vê no direito de gastar aquele dinheiro. E isso é muito perigoso. Então você tem que começar, né? Você tem que iniciar, esse é o passo principal para a galera do terceiro nível aí. Você tem que iniciar a construção da tua reserva de emergência. Não tem para você correr. Não pense em investimento agora, não pense em se arriscar agora, você tem que primeiro passar, né? São estágios, você passa por cada um dos níveis antes de chegar onde você quer, né? Então você tem que ver que o próximo passo para você é se calçar, criar ali o teu seguro emergencial, igual teve aí durante a pandemia, esse seguro emergencial, é justamente para isso que serve a tua reserva de emergência, para que um problema não vire um problemão, né? Um empecilho não vire um problemão. Então vamos para o quarto nível. O quarto nível, então, são para as pessoas que já estão poupando todo mês. Você vê como é que é muito próximo uma coisa da outra, né? Exatamente, são estágios, são níveis. Pessoa que está montando ali a reserva dela, ela está reservando parte do dinheiro dela todos os meses. O que ela tem que fazer, né, para poder atingir, então, o nível 5, que é já a reserva pronta? Como é que ela faz para ela não se perder no meio do caminho? Fazer, como eu falei ali, chegar nos 500 reais, nossa, eu tenho muito dinheiro, agora eu vou começar a gastar feito doido. E daqui a pouco não tem mais dinheiro nenhum na conta. Como é que você faz para isso não acontecer, né? Aqui é legal, aqui é uma dica muito boa. A criação de um teto de gastos, né? Porque se você tem dificuldade para poder guardar dinheiro, fazer com que o dinheiro sobre para você, é legal você colocar um teto de gasto. Se eu, por exemplo, digamos que aqui seriam 100% do meu salário. Se eu ganho, vou dar um exemplo aí de uma pessoa que, como fez essa parte de reserva de emergência, como fez, é justamente isso que eu vou explicar agora. Como é que você faz para poder montar a tua reserva. Você tem 100% do teu salário aqui. E aí você recebe o salário mínimo agora, que acho que é 1.100. R$1.100. E eu quero guardar R$100 para minha reserva de emergência. Eu preciso passar então a viver abaixo dessa linha aqui. Preciso passar a viver com uns R$1.000, se eu quero que os 100 sobre para mim, certo? Então eu passo a fazer o meu teto de gasto é até aqui, eu só posso gastar até R$1.000. Eu vou gastar o dinheiro inteiro só por causa disso? Não há necessidade. Mas você tem que aprender a viver com aquele valor, para que os R$100 sejam certos você não vai fazer os R$100 sobrar. Ele vai ser parte do teu ganho, que vai ser reservado para a tua reserva. Eu acho que eu respondi essa pergunta, né? Como fez essa parte da reserva de emergência? Acho que eu respondi. Se não respondi, me explica aí. Vou indo aqui, qualquer coisa me manda mensagem aí. Ó, vamos lá. O teto de gasto, então, ele faz essa limitação de quanto você vai gastar por mês. E aí ele garante que você vai terminar a tua reserva de emergência. Tem uma coisa muito legal da reserva de emergência que eu não comentei aqui. De repente pode ser parte dessa dúvida que você tem aí, Yasmin. Vou tirar meu anel aqui que está me incomodando. Que é o seguinte, a reserva de emergência, ela é provisória. Isso é estranho, né? Porque a gente pode ter imprevisto durante a nossa vida toda, né? A qualquer momento da nossa vida pode ter imprevisto. Só que ela é provisória. Por quê? Se eu hoje recebo R$1.100
e eu tenho um gasto mensal de R$500, por exemplo, para cada R$500 que eu tiver da minha reserva de emergência, ele cobre um mês meu de gasto. Se eu gasto R$500 e monto uma reserva de R$500, eu posso passar um mês sem receber o meu salário, por exemplo, e a minha reserva de emergência, ela cobriria esse valor. Entende? Esse meu custo de vida. O nome disso é custo de vida. Se o teu custo de vida é de R$1.000, uma reserva de emergência de R$500, ele não vai cobrir nenhum mês seu. Entendeu como é que funciona essa dinâmica? E como é que eu sei que eu estou seguro? Como é que eu faço, já que não é limitada, a palavra não é essa. Se a reserva de emergência ela atinge um lugar e depois disso eu não preciso mais juntar para poder continuar criando ela, porque ela já vai estar criada, como é que eu faço para saber qual é o valor dessa reserva de emergência? Isso eu não vou contar aqui, porque eu pretendo fazer um outro vídeo falando sobre isso. Se alguém quiser, deixa aqui embaixo no comentário, que aí eu vou produzir um conteúdo falando só sobre isso. Falou? Para a gente não se perder no conteúdo de hoje aqui. Fica aí como uma dica para um próximo vídeo, né? Uma ideia para um próximo vídeo. Como é que eu sei qual é o valor que eu tenho que ter de reserva de emergência para que eu não precise mais de guardar dinheiro para reserva de emergência e possa alocar em outros lugares, né? Um investimento, por exemplo, ou em viagens ou alguma coisa parecida. Então, a reserva de emergência, ela tem um objetivo, né? E não é para os seus desejos imediatos, tá? O dinheiro acabou e eu queria muito, sei lá, ir ao shopping comprar uma calça. O objetivo da reserva de emergência não é esse, certo? Ele está lá justamente para quando você tem um problema sério, um problema grave quanto uma pessoa que está adoentada, né? Um problema que é um problema recorrente, pode acontecer a qualquer momento e com qualquer pessoa. E o fato de você, por exemplo, de repente de deixar de trabalhar. Quantas pessoas que a gente conhece, né, que a gente vê, a gente pode não conhecer pessoalmente, algumas pessoas sim, né, outras não, mas que a gente sabe que trabalham em determinado lugar, uma pessoa que trabalha como mototáxi, uma pessoa que trabalha como Uber, uma pessoa que trabalha vendendo doces em algum lugar próximo do ponto de ônibus, por exemplo. Essas pessoas que trabalham fazendo a venda de alguma coisa em algum lugar, elas foram muito prejudicadas, né? Esses ambulantes, eles foram muito prejudicados durante essa época de pandemia. Uma reserva de emergência, que foi o que o seguro emergencial fez para essa pessoa, foi justamente segurar esse tempo, né, que ela teve, que ela não pôde estar trabalhando, não pôde ir para a rua trabalhar, para poder assegurar que ela pudesse se manter durante aquela época. É para isso que serve uma reserva de emergência. E qual é o problema principal que a gente tem hoje a nível Brasil? As pessoas não têm costume de guardar dinheiro, né? As pessoas gastam 100% daquilo que elas ganham. E aí muitas pessoas foram prejudicadas numa época dessa, onde não poderiam sair para poder trabalhar, né? E isso não acontece só porque houve uma pandemia, tá? Não acontece só porque houve uma pandemia. As pessoas podem deixar de trabalhar, por exemplo, porque ficaram sem um emprego, perderam um emprego, elas por alguma razão tiveram que se ausentar do emprego, às vezes não tem a ver com alguma coisa que o INSS pode ajudar, por exemplo. Por isso que é tão importante, antes de você fazer qualquer coisa relacionada a dinheiro, a finanças, você montar a tua reserva de emergência, entendeu? E aí a gente vem então para o quinto nível, que é justamente a reserva de emergência pronta. Eu falei que ia demorar um pouquinho mais aqui explicando sobre esse passo. Por que esse nível? Porque esse nível era onde eu estava, né? Era a mentalidade que eu tinha, era até onde eu tinha conseguido ir quando eu comecei a aprender sobre dinheiro, sobre finanças e tudo mais. E eu achava isso aqui o máximo. Nossa, eu tenho a minha reserva de emergência ali, eu posso gastar com aquilo que eu quiser agora. Montei a minha reserva, se eu tiver um imprevisto, eu tiro daquele dinheiro da reserva. Mas o restante do dinheiro eu faço o que eu quiser, meto louco, né? Posso gastar esse dinheiro com o que eu quiser. E por que é tão importante esse nível para mim aqui? Porque a maior parte das pessoas não conhecem nem os outros níveis. E eu que cheguei até esse nível, quando eu cheguei até esse nível, eu achei que eu tivesse atingido o máximo. Não tem mais nada que eu possa fazer daqui em diante. Esse aqui é o nível máximo. Eu não tem nada depois disso. Eu tenho a minha reserva pronta, agora eu posso fazer o que eu quiser.
Eu posso ir atrás dos meus sonhos, ir atrás daquilo que eu quero fazer, porque eu tenho a minha reserva pronta. A maior bobeira que a gente pode ter, né? A falta de educação financeira, ela faz muito isso com a gente. Aliás, a falta de conhecimento, não digo só educação financeira, a falta de conhecimento. A gente acha que o ponto onde a gente chegou é o ponto máximo. Esse aqui é o lugar onde eu me sinto confortável. Era como acontecia comigo. Eu vivi muito tempo com a minha reserva de emergência pronta, sem saber que existiam outros níveis depois desse. E eu tive que aprender o que eu ia fazer para poder sair daquele nível. A partir desse nível aqui, número 5, já que são 7 níveis só, a partir do 5º nível fica muito mais fácil para você chegar nos outros 2, né? Mais ou menos. Porque a partir daqui, você só vai seguir adiante se você tiver muita disciplina. Se você realmente quiser, se você quiser realmente seguir adiante. Porque senão você não sai. Você não vai sair daqui. Porque os próximos passos são muito mais complicados do que os outros. Muito mais difícil. O primeiro é a mudança de mindset. Você tem que mudar a mentalidade, a forma com que você faz para poder chegar no lugar onde você quer. E daqui em diante, a disciplina, ela é crucial. Quando você chegar, eu falei dos R$500, por exemplo, para uma reserva de emergência. E quando você chegar em 1.000, quando você chegar em 1.500, quando você chegar em 10.000, nossa, agora eu posso comprar aquela moto que eu queria. Então, a disciplina ela vai fazer toda a diferença aqui. E é muito difícil chegar em 10.000, porque a maior parte das pessoas tem o custo de vida, né, relacionado ao valor que ela recebe de salário. E aí, como ela não consegue guardar esse valor, né, que bata ali com um mês de salário para ela, como ela não consegue guardar esse dinheiro, é muito difícil dela conseguir atingir níveis maiores, né? Alguma pessoa pode ter, nossa, eu sou picazote que eu tenho R$1.000 guardado numa conta, né? Eu tenho R$1.000 guardado em casa. Só que R$1.000 hoje é praticamente nada. R$1.000 ele não cobre nem o custo de vida de uma pessoa que vive 100% daquilo que ganha por um salário mínimo, que é R$1.100. Não cobre. A maior parte das pessoas não vai cobrir. Então é difícil você chegar a níveis maiores do que esse. E tudo bem, se você não quiser seguir em frente depois de você chegar nesse nível. Por quê? Porque todos os níveis eles trazem consigo, né, os níveis, a totalidade toda aí da vida financeira é a seguinte: você vai chegar no nível que você está disposto a ir. Você só vai até onde você está disposto a chegar. Porque você não consegue atingir os outros níveis se você não tiver disciplina e se você não tiver eu já estou dando até spoiler aqui, se você não tiver um propósito bem definido, você não segue adiante. Por isso que eu falei que ia falar um pouco mais aqui sobre esse nível. O que você faz então para poder atingir o próximo nível quando você chega no nível de reserva de emergência pronta? Primeiro deixa eu explicar uma coisa aqui. Esse nível financeiro é um nível mais estável, tá bom? É mais tranquilo e propício para você aproveitar ganhos de capital, para você fazer investimentos e etc. Os próximos passos então seria o seguinte: você definir quais sonhos você quer realizar, tá bom? Isso é importantíssimo. Quais sonhos que você quer realizar e os seus prazos. Você tem que definir os prazos que você quer realizar. Eu, por exemplo, nesse mês agora de abril, eu vou viajar, vou lá visitar o meu avô. Se eu tivesse o objetivo de ir até lá, mas não tivesse me preparado para poder ir, né, se eu não tivesse o objetivo, né, de ir bem concretizado, se eu não tivesse me planejado para ir até lá, eu provavelmente não iria. As minhas férias foram ditas que seria tirado férias há 2 meses atrás. Em 2 meses você consegue montar um capital, né, juntar um montante para você fazer uma viagem? Para a maior parte das pessoas, não. Se você não tem a tua reserva de emergência pronta, se você ainda está com dívida em ativo, se você está com contas atrasadas, provavelmente você não vai conseguir fazer isso. E aí você tira a férias e fica em casa, que é o que a maior parte das pessoas fazem. Então você tem que ter na tua cabeça onde é que você quer chegar, para onde é que você vai. Eu quero ir para o próximo nível, então você tem que começar a planejar para você poder sair do nível que você está. Definir o valor-alvo do teu fluxo de caixa e concentrar os seus investimentos na criação dele. Isso aqui tem parte da estratégia que eu tenho utilizado para fazer investimentos. Porque o próximo passo é justamente isso: você você investir para atingir os seus objetivos financeiros. Esse é o próximo passo, você começar a investir para atingir os seus objetivos.
Então você precisa ter claramente na tua cabeça o seguinte: quanto que eu quero estar ganhando daqui a X anos? O investimento ele é assim, você faz o investimento agora, ele é para longo prazo. Então tem tudo a ver com a estratégia que eu tenho feito. Eu tenho comprado ações e cotas de fundos na Bolsa de Valores, né, no mercado acionário e tudo mais, com o seguinte propósito: para poder fazer com que ele me tenha rentabilidade mensal, trimestral, semestral e anual. Isso quer dizer que meu dinheiro fica parado lá, meu capital, meu patrimônio fica parado, entre aspas, para a empresa ou para o fundo em que eu investi, para ele investir em outros ativos, para que faça que esse dinheiro que eu investi, ele valha mais e ele me pague aluguéis mensais, trimestrais, semestrais ou anuais, como eu comentei. Então é muito importante você definir o alvo. E o que é legal aqui? Vou passar para o próximo e vou explicar isso. O próximo é investindo para atingir os seus objetivos. Você tem que ter objetivos bem definidos aqui, para você seguir para o próximo passo. Você tem que ter objetivos bem definidos. Você tem que saber o que você quer. Eu já falei isso várias vezes aqui, não vou deixar de falar, porque todos os objetivos, todos os níveis, eles vão exigir que você tenha um propósito. Você tem que saber onde é que você quer chegar. Você não vai chegar em lugar nenhum se você não tiver definido na tua cabeça o que você quer. Então, tendo a visão de quais passos estão em execução e quais sucedem, o que eu estou fazendo para poder chegar até onde eu quero. Esse é o foco principal de quem está nesse nível. Para poder medir os seus resultados. Você tem que saber se você está andando no lugar certo. Eu estou caminhando certo. Eu estou seguindo no caminho certo para chegar até onde eu quero. Explicando então o que eu falei sobre o nível anterior. A parte mais, para você chegar até o nível 7, que é o próximo nível, vivendo de renda, você precisa entender o seguinte: viver de renda é o mesmo que ter liberdade financeira. É você ter capital, patrimônio suficiente investido que te tenha rentabilidade. Preste atenção. Você ter patrimônio suficiente alocado em investimentos que te deem rentabilidade, né, proventos, que te paguem o suficiente para você pagar o que é hoje o teu custo de vida. Lembra que eu falei sobre a reserva de emergência há alguns minutos atrás? A tua reserva de emergência ela tem que ser um valor superior, normalmente um X de meses, para você pagar aquilo que você tem de custo no mês. Vou explicar melhor. Se eu tenho um gasto mensal de R$1.000, a minha reserva de emergência ela tem que ser baseada em cima desse valor. E como é que eu faria para poder parar de trabalhar? Viver de renda passiva é você poder parar de trabalhar. Como que eu poderia atingir esse nível? Você ter investimento suficiente que te gere caixa que pague por esse valor dos teus gastos mensais. É você ter, por exemplo, vou te dar um exemplo muito ruim, de você que tem um imóvel, por exemplo, que você aluga. É você ter uma casa que você construiu ali com patrimônio. Você teve que comprar a casa para você poder alugar. E você aluga para alguém por R$1.000. Esse aluguel que você recebe de R$1.000, ele paga o teu custo de vida de R$1.000. Então você vive de renda passiva se todos os seus gastos, aí vai ser o teu aluguel da casa, tua alimentação, o teu passeio, se o teu custo total da tua vida, do teu custo de vida, ele representa um valor que você recebe como renda passiva, você atinge o nível financeiro de número 7, que é você viver de renda. Você escolher se você quer continuar trabalhando ou não. E isso é muito, eu vou dizer para você, que não é tão complicado. Como eu falei, exige um nível de disciplina enorme. Porque se você quer uma rentabilidade de R$3.000, por exemplo, você vai juntar bastante patrimônio para poder chegar até lá. O que para muita pessoa aqui? O que muita pessoa pensa quando chega nesse momento? Cara, eu teria que ter níveis absurdos de dinheiro para poder ganhar R$1.000 de rentabilidade. Porque eu nunca vi isso na poupança, nunca existiu. Na poupança, no 100% lá do CDI, que é o que eu recebo nas contas do Nubank e etc. Isso não tem em cashback, não. Porque, como eu falei, é muito mais árduo, é muito mais complicado para você chegar nesse nível. Impossível não é.
Por quê? Porque a barreira de entrada é menor. Eu hoje conversei sobre isso mais cedo com uma amiga minha. A barreira de entrada é muito menor. Vou te dar um exemplo. Hoje dos fundos imobiliários que eu tenho, ele me rentabiliza 8 centavos para cada cota que eu tenho do fundo. 8 centavos. Para você comprar uma cota desse fundo, ou seja, para você ganhar 8 centavos no mês, você gasta no mês R$10, acho que hoje estava em R$10,40 para você comprar uma cota. Então eu compro hoje uma cota de R$10,40 e no mês que vem eu recebo 8 centavos na minha conta. Nossa, Iago, mas é muito pouco. A criação de patrimônio e o tempo é o que faz com que esse valor seja sempre maior. Eu abri aqui agora há pouco para algumas pessoas que viram meus stories, que é o seguinte, esses 8 centavos, eles já viraram um montante suficiente para eu receber R$56. Você já recebeu em algum lugar, isso aqui é para você explodir a tua cabeça. Você já recebeu em algum lugar R$56 limpo na sua mão por alguma coisa que você comprou? Vou te dar um exemplo. Eu comprei uma garrafa há alguns meses atrás, sei lá, R$10 a garrafa. Tempo depois ela me rendeu 8 centavos por mês e agora tem uma rentabilidade total de R$56. Isso é um ativo financeiro. Quando a gente compra uma garrafa, ela não gera nenhum tipo de lucro pra gente. Deixa eu tomar água. Ela não gera. Mas o que é legal? O fato da barreira de entrada ser muito baixa. Muitas pessoas acham que, por exemplo, ela pode atingir um nível de vida, de renda passiva. Nossa, agora eu vou viver de renda, não vou mais precisar de trabalhar. Ela acha que ela só vai conseguir fazer isso abrindo um negócio próprio, por exemplo. Ela vai para sempre trabalhar com aquilo que ela abriu. Ela abre uma loja, ela abre um bazar, ela abre uma franquia de alguma empresa e ela passa a ganhar dinheiro daquilo. Mas ela normalmente trabalha para poder ter aquele dinheiro. Ela tá lá trabalhando atrás do balcão ali. Todo dia ela acorda cedo e vai trabalhar, igual uma outra pessoa que é empregado de alguém. Se ela estiver juntando dinheiro para poder ir comprando ativos financeiros que gerem lucro para ela, que gerem rendimento para ela, para que ela atinja a vida financeira que ela quer, para viver de renda, beleza. Mas se ela só viver dentro daquela franquia, para que a franquia, ela trabalha dentro da franquia, para que a franquia gere lucro para ela, para que ela pague aquilo o que eu falei de custo de vida, ela nunca vai ter atingido, ela nunca vai viver de renda passiva, porque ela vai ter sempre que trabalhar para poder ter aquele dinheiro. E qual é a barreira de entrada para alguém que vai abrir uma franquia, por exemplo? Eu trabalhei na Cacau Show. Cacau Show. A Cacau Show, uma loja da Cacau Show, uma franquia da Cacau Show, ela não custa menos de R$300 mil para você abrir. Ela não custa menos que R$300 mil. E hoje, para as pessoas de baixa renda, que é para quem eu converso, é com quem eu converso aqui, é de onde eu estou saindo também, é de onde eu vim, é o seguinte, a gente não tem 300 mil para dar de uma vez aí e num negócio que talvez não tenha atração, que não vai me dar rentabilidade suficiente para eu poder pagar o meu custo de vida. Para alguém que abre uma empresa, uma mini empresa, né? Hoje em dia o nome é diferente. Para quem é microempresário, essa pessoa ela demora muito. São muitos anos, assim como para você atingir a tua rentabilidade financeira suficiente para você viver de renda, é muito tempo que você passa antes desse dinheiro totalizar no valor que você gastou. Para uma pessoa abrir, por exemplo, uma franquia da Cacau Show, para gastar esses 300 mil, ela tem que ter na lata. Mas ela abre próximo de uma Páscoa ou de um Natal para que o valor ela receba, né? Para ela poder continuar comprando os produtos e tudo mais. É muito bom para Cacau Show. Mas para o cara que está entrando, a barreira de entrada é enorme. Você tem que juntar 300 mil para poder comprar uma franquia, para poder abrir uma loja, para você abrir e estar lá atrás do balcão fazendo a venda de produtos de chocolate. Eu hoje, a barreira de entrada minha é pequena. Eu falei, eu gasto R$10 para poder comprar uma cota para ganhar 8 centavos, para ter a participação de lucro de uma empresa. Uma empresa que tem um CEO, um presidente, né, que tem um conselho, que tem várias pessoas que estão ali dentro que são capacitadas para dizer o que é melhor e o que não é. E eu avalio aquilo que eles fazem dentro do mercado. Então eu não preciso, bem dizer, eu não preciso saber de nada que acontece dentro da empresa, eu preciso saber o que eles estão fazendo.
com o meu dinheiro. Eu também não vou colocar meu dinheiro em qualquer lugar e deixar eles fazerem o que eles quiserem, né? Mas eu preciso entender só isso. Eu não preciso entender a parte de aquisição, quem é que eles estão contratando para trabalhar em tal lugar, quem é a pessoa que está responsável pelo marketing da empresa. Eu não preciso saber de nada disso. Eu tenho participação de uma empresa porque eu virei sócio dela. O nível hardcore aí, então, que é o nível 7, onde você vive de renda, é um nível onde você vai demorar para poder atingir, dependendo do tamanho do teu custo de vida. Para você ter ideia, para esse fundo imobiliário específico que eu comentei, que eu pago R$10,40 para poder comprar uma cota e recebo 8 centavos, eu já fiz as contas de juros compostos, tá? Numa planilha que eu tenho aqui. Eu só não separei ela, então não vou conseguir mostrar para você aqui. Mas eu já fiz as contas, e para uma pessoa que tem o custo de vida hoje, por exemplo, de 450 a R$500, ela consegue atingir esse valor, olha que maneiro, ela consegue atingir esse valor de rentabilidade, ou seja, esse fundo pagando a ela R$500, ela guardando do salário dela R$250 por mês durante 5 anos. Imagina, durante 5 anos você guardar R$250 por mês, comprando a mesma cota de um fundo só, ganhando seus 8 centavos ali todos os meses e reinvestindo esse dinheiro, tá? Em 5 meses em 5 anos você receber o que é hoje o valor de um aluguel. E hoje é muito difícil até de você conseguir encontrar um aluguel que seja de R$500, porque até dentro da comunidade esse valor de aluguel já é de uma casa pequena, né? De um cômodo, de um quarto só, cozinha, banheiro, cozinha americana e tal. Imagina, R$500 em 5 anos você receber R$500, e não é R$500 um mês só não, tá? Esse fundo ele paga mensal, e foi por isso que eu fiz essa conta junto com ele. É você, daqui a 5 anos, você passar a receber R$500 todos os meses, sentado na tua cadeira, só lá visualizando, vendo como é que tá, se tá indo bem, se tá indo mal. Não importa se dentro da Bolsa de Valores ele tá subindo ou descendo, desde que ele esteja fazendo investimentos que sejam bons para o acionista, você vai estar recebendo R$500 por mês. Se hoje o teu custo de vida é de R$500 e você tivesse recebendo esse valor de R$500, você teria o teu custo de vida pago por um ativo, por um investimento que você fez. É por isso que as pessoas acham que é o mundo. Nossa, eu preciso saber tanta coisa. Você precisa aprender sim, mas não é tão difícil quanto abrir um negócio. Abrir um negócio é muito mais arriscado do que você comprar ativos de uma empresa que é enorme. Você tem ativos, por exemplo, de marcas conhecidíssimas, como a própria Apple, a Google, o Facebook. Todos esses são empresas de capital aberto. Capital aberto quer dizer que você pode comprar, né, ativos dela na Bolsa de Valores. Imagina você ser sócio do dono do Facebook, sócio do dono da Google. Todo o dinheiro que entra para eles lá, você tem ganho, né, em participação. Especificamente essas empresas que eu falei, elas não pagam dividendos, né, que são esses proventos mensais. Mas o valor que elas agregam para cada ano, que elas agregam para o valor da empresa, é muito grande. Porque o que ela não paga de dividendo, ela reinveste na própria empresa. A gente vê que o Google não para de crescer, a gente vê que o Facebook não para de crescer. É o mesmo que, explicando para uma pessoa leiga, é o mesmo que você comprar hoje, de novo, uma garrafa que vale R$10 e daqui a 1 ano ela vale 20. Tá? Ela dobra de valor. Beleza que eles não estão dobrando de valor já tem um tempo, mas a ideia é essa. Eu compro hoje por R$10, vou segurar ela durante 1 ano. Daqui a 1 ano eu vendo ela por R$20. É o que a Google, o Facebook, a Amazon, é o que eles fazem para você ganhar dinheiro com eles. Eles dobram o faturamento, eles crescem todos os anos. Isso faz com que a empresa valha mais e você possa vender ela por um valor maior. Então não é impossível de você atingir os outros níveis. Tem que ter disciplina, como eu falei, mas não é impossível. É muito mais fácil você conseguir atingir a tua liberdade financeira fazendo investimento em ativos financeiros do que você abrindo um negócio próprio. Essa é uma das coisas que muita gente não sabe. Finalizando esse pedaço, eu vou partir agora para a resposta da pergunta que a gente levantou. Como é que eu faço então para atingir o próximo nível? E o próximo nível pode ser qualquer um desses daqui, né? São 7 níveis diferentes. Pode ser qualquer um desses. Eu não sei dizer onde cada uma das pessoas que estão assistindo aqui estão, em qual nível que elas estão. Mas
você tem algumas coisas que você tem que fazer, ou você tem que modificar naquilo que você faz, para poder atingir o próximo nível, independente de qual nível ele seja. Já dei vários spoilers aqui, mas eu vou ler aqui para você. Seguinte, como é que você faz então para poder atingir o próximo nível? Hoje onde eu tô no pior de todos, estou no nível 1 e eu quero atingir o nível 2 para poder chegar até o nível 7, tranquilo, em paz, sem me endividar, sem botar os pés pelas mãos e depois, ao invés de dar um passo para frente, dar 15 para trás. Primeira coisa que você tem que fazer é a seguinte, isso é independente de qual nível que você está. Primeira coisa é, você tem que identificar e corrigir os seus erros. Isso é imprescindível. Independente do que você está fazendo hoje com a tua vida financeira, você tem que identificar o que você está fazendo e corrigir. Identificar e corrigir os seus erros. Primeira coisa. Segunda coisa, a mais difícil de todas, eu acho, que é assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade da sua própria evolução. Eu quero evoluir do nível 1 para o nível 2, do 2 para o 3, até chegar ao nível 7. Você tem que assumir a responsabilidade daquilo que você quer. Não dá para eu, por exemplo, ficar... Meu Deus, isso me incomoda muito hoje, me incomoda demais. Não dá para eu, por exemplo, dizer que eu quero sair do nível 3 para o nível 4 e dizer que eu não consigo fazer as coisas que eu quero com a minha vida financeira porque a minha mãe me atrapalha. A minha mãe gasta o meu dinheiro todo. Eu não posso passar a responsabilidade da minha vida financeira, de nenhuma parte da minha vida, seja ela pessoal, financeira, empresarial, não importa. Eu não posso passar a responsabilidade para outra pessoa. A responsabilidade é só minha. Se eu quero trabalhar num lugar melhor, a responsabilidade é minha. Se eu quero guardar dinheiro, a responsabilidade é minha. Se eu tenho gastos muito grandes, a responsabilidade é minha. Você tem que assumir a responsabilidade pela sua evolução. Não tem como você terceirizar essa responsabilidade. Se você realmente quer solucionar o problema, você tem que assumir a responsabilidade. Terceira coisa, então, que você tem que fazer é atacar. Isso aqui é imprescindível para você. Você tem que atacar a raiz do problema. Atacar com unhas e dentes a raiz do problema. A gente vê um problema, isso aqui eu aprendi num livro, um dos primeiros livros que eu li, chamado Problemas Oba. Cara, esse livro ele abriu a minha mente de uma forma que só Deus sabe. Que é o seguinte, cara, tudo que a gente vê sobre um problema são consequências da causa principal. Vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa que vive sedentária, uma pessoa que não pratica exercício, não come, não se alimenta bem. Normalmente a pessoa sedentária ela não faz isso, né? Ela não se alimenta bem. Uma pessoa sedentária, ela pode desenvolver problema de saúde, tá? Ela pode ficar acima do peso, obesa, sobrepeso, ela pode com isso, olha as consequências, com isso ela pode perder parte de movimentação das articulações, ela sente muita dor e aí ela não consegue se locomover com facilidade, tá? Uma pessoa com muito peso, ela pode ter quebra de varizes, etc e tal, desenvolver problemas sérios com varizes quebradas, essas coisas assim. Ela pode se acidentar com muito mais facilidade. Ela pode gerar ali diabetes e doenças do coração. Beleza. Acho que já deu para entender aqui. Beleza, acho que 8 ou 7 coisas que eu falei aí. Todas essas coisas que vieram depois da primeira coisa que eu falei, que é a pessoa ser sedentária, todas essas outras coisas, elas são consequências do problema. Foi porque ela é sedentária que ela começou a engordar muito. Foi porque ela engordou muito que ela gerou problema de saúde. Foi porque ela gerou problema de saúde que ela parou de conseguir se locomover, de fazer as coisas que ela deveria fazer. Isso são consequências do sedentarismo. Então, se você vou ajeitar lá a varize, vou começar um tratamento agora, tem tratamento já, acho que para varizes, acho que são tratamentos mesmo, tem acho que até cirurgia. Vou lá e vou fazer isso. Ataquei o problema principal? Não. É a raiz do meu problema? Não. A raiz do meu problema é o sedentarismo. É eu não fazer atividade física, é eu comer mal. Esse é o problema.
Quando você ataca só a consequência do problema real, ele gera outros problemas. Porque ele continua lá. Ele é o problema, ele é a raiz do problema. Ele continua gerando várias consequências. Se eu atacar as consequências, eu vou solucionar uma. Aí resolvi. Beleza, agora eu só tenho que ver lá, porque eu não consigo mais me locomover. Beleza, vou perder um pouco mais de peso. Aí daqui a pouco eu tô mal de novo, porque eu gerei... Agora eu tô com diabetes, porque eu não mudei o meu sedentarismo. Continuo comendo mal, tô com sangue... tô mal do sangue, etc. Não ataque as consequências. Ataca o problema principal. Ataca a raiz do problema. Ataca a causa. Se eu não me engano, dentro do livro ele fala sobre uma goteira. Eu não lembro todos os passos que ele fala, por isso que eu usei o exemplo do sedentarismo. Mas é tipo assim, dentro de uma empresa tem no teto uma goteira. E essa goteira, ela tá molhando ali o chão e tá criando uma poça. E essa poça, ela tá causando quedas. As pessoas estão passando por ali. Imagina que você está dentro do shopping, tem uma goteira, você está passando por ali e você tem o risco de cair. Isso aqui é legal, essa alusão é legal. Se eu não me engano, é assim que está no livro. E aí você tem, né, o chefe, o cara que é dono da empresa, ele pega e fala o seguinte: eu quero que vocês solucionem o problema da goteira. O primeiro funcionário vem e diz o seguinte: olha, para que as pessoas parem de cair, eu vou colocar uma placa aqui dizendo que o chão está molhado. Deu para pegar? A parada deu para pegar? Seguinte, vou colocar uma placa. O chão está molhado, vou colocar aqui e as pessoas vão parar de cair. Beleza, mas continua criando poça. Continua com água lá. As pessoas não estão pisando ali porque tá com a plaquinha, mas continua molhado. E aí ele pede, primeiro funcionário não funcionou, pode demitir ele. E eu quero que outro funcionário resolva o problema da goteira. Aí o próximo funcionário vai lá, ele vê a plaquinha e diz: poxa, continua criando água aqui, eu vou colocar uma pessoa para ficar vindo aqui a cada 1 hora para secar o chão e tirar a água com o pano e jogar em algum lugar. Só que olha o trabalho, eu tive que contratar uma nova pessoa para poder ficar secando o chão ali, porque a goteira não para, a água não para de descer. O chefe, não satisfeito, demite essa pessoa também, porque ela continua olhando para a consequência do problema. A terceira pessoa vem e coloca um balde. Ninguém mais vai precisar de ficar aqui a cada meia hora secando o chão, porque o balde vai segurar a água e aí a gente joga o balde de água em outro lugar. Deu para pegar a parada? De novo, a pessoa está olhando para a consequência. Outra pessoa diz o seguinte: o chefe já puto, o próprio chefe vai até lá e diz: eu vou solucionar essa merda. O chefe abre lá em cima do depósito e vê de onde é que está vindo a goteira. A goteira, na verdade, vinha de um ar-condicionado que estava com um cano furado que deveria levar a água para o lado de fora e a água cair em outro lugar. Houve um problema ali, o cano estava furado. Ele estava criando uma poça lá em cima, fazendo que com a água que ficava ali caía lá embaixo, onde as pessoas transitavam. E o chefe pegou e pagou diretamente uma pessoa de construtora, a pessoa foi lá, selou o cano, não precisou nem de trocar. A água parou de vazar, logo, por consequência, parou de pingar a água, já não tinha mais poça lá embaixo. Ele solucionou o problema. Qual é o problema de você ficar mirando, então, nas consequências? Você nunca soluciona o problema de fato. E hoje você deve estar fazendo isso na tua vida. Você está fazendo o quê? Você está colocando um balde? Você está colocando um aviso? Isso aqui não dá pra mim. Eu não sei planejar, não vou seguir por aqui, porque eu não sei. Eu não sei cuidar do meu dinheiro, eu não consigo guardar dinheiro. Eu não vou seguir por esse caminho porque eu não sei. Você ataca a consequência. Eu não sei fazer conta matemática. E por causa disso eu não quero investir porque eu não sei como é que eu faço para poder ganhar dinheiro com isso. Você está atacando a consequência. Você tem que atacar a causa. Qual é o problema? O que está me impedindo de seguir em frente? É isso que você tem que atacar. Beleza? Número 4, então, para a gente encerrar essa live aqui, que eu já passei até do meu tempo, estourei meu tempo aqui. É você ter o seu próprio propósito. Eu falei isso aqui também no meio da conversa, eu falei. É você ter o teu próprio propósito. Esse é a última coisa que você tem que fazer para você atingir o próximo nível. Você tem que identificar e corrigir erros, assumir a responsabilidade da tua própria evolução
parar de ficar terceirizando a responsabilidade para os outros, atacar a raiz dos problemas, tá? E ter o teu próprio propósito. Eu ter o meu próprio propósito. Eu estou fazendo isso aqui por mim. Estou fazendo isso desta forma porque eu sei que para mim funciona. Você ter o teu próprio propósito. É a única coisa que vai fazer você seguir em frente. Porque quando você sair do nível 1 para o nível 2, em que você deixar de ter dívida descontrolada e começar a controlar as suas dívidas, o que vai fazer com que você passe para o nível 3, nível 4, nível 5, é o teu propósito. Alguém vai ter que te incentivar para você continuar seguindo em frente. E essa pessoa é você. Vai ter que ser você. Porque eu estou aqui para poder te auxiliar. Para você andar pelos próximos níveis até você atingir aquilo que você quer. Até onde você quer chegar. Mas não importa se eu estiver aqui, por exemplo, numa live aberta desde 9 horas da noite, e as pessoas que entraram aqui e saíram, né, saíram, viram o que eu estava comentando, de repente vão deixar para assistir o vídeo depois, mas essa pessoa pode se interessar e não faz nada para poder modificar aquilo que ela quer modificar dentro da vida dela. Você vir aqui e assistir o vídeo vai fazer com que a tua vida financeira mude? Você vai passar a ter mais dinheiro na tua conta, você vai passar a fazer investimento, nossa, sou o cara do investimento agora, vou atingir o próximo nível. Não. Provavelmente não. Não é assistindo o vídeo que você consegue fazer nada. Você fica bom assistindo o vídeo, a única coisa que você fica bom é assistir vídeo. Porque se eu estou passando conteúdo para você aqui e estou deixando gravado para você aprender e tudo mais, você só vai conseguir seguir em frente se você tiver propósito. Se você tiver em qualquer lugar, seja por que for, não é só sobre finanças. Se você está, por exemplo, acordando todo dia cedo para ir para o trabalho e você não tem propósito, em algum momento você vai olhar para você e, porra, o que eu estou fazendo na minha vida? Isso está funcionando para mim, nossa, eu vou para o trabalho, eu só me irrito, é só chateação. Eu tenho que acordar cedo todo dia para poder ir. Num dia eu vou, no outro dia eu não vou, no outro dia eu chego tarde, no outro dia eu não faço o trabalho só quando tem alguém em cima de mim ou me olhando. Você não tem propósito na tua vida, fica mais difícil você fazer as coisas. Agora com propósito, não. Se eu quero atingir a minha liberdade financeira, eu vou trabalhar com gosto. Primeira coisa que acontece comigo, vou trabalhar com gosto. Eu amo as segundas-feiras porque é o dia que abre o mercado e as pessoas gastam dinheiro pra caramba, fazem as ações subirem, descerem. Se desce, eu compro. Se aumenta, eu fico triste porque eu não posso comprar. Então é assim que funciona. Você tem que dar propósito para a sua vida. Seja ela financeira, seja ela pessoal, profissional, não importa. Você tem que ter propósito. Falou? Hoje então eu vou encerrar por aqui. E a gente vai se encontrar agora dia 4/4 de novo às 9 horas. Falou? E aqui uma coisa que eu não falei no início do vídeo e tô aqui, vou falar só para quem ficou até o final. Esse vídeo não vai ficar gravado no Instagram. Triste, né? Ele vai ficar gravado só no meu canal do YouTube. Para você poder assistir, você vai ter que ir até a minha biografia para poder assistir ele novamente. Falou? Lá tem o link para poder ir pro canal do YouTube. Vou estar passando esse link para outras pessoas depois, né? Colocando em outros lugares, mas ele não vai ficar aqui no Instagram não. Falou? Eu decidi fazer isso dessa vez aqui para ver uma coisa. Forte abraço para vocês. Até a próxima.